Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O sol castigava impiedosamente a planície árida. A terra rachada e fissurada parecia gemer sob o calor implacável. As poucas árvores dispersas lançavam uma sombra tênue, insuficiente para proteger os habitantes da tribo do sol escaldante. Cada respiração era uma provação, cada passo uma batalha contra a fadiga e o calor. No centro da aldeia, os anciãos permaneciam imóveis com as mãos erguidas para o céu, murmurando orações esquecidas. Seus olhos estavam cheios de preocupação. Os poços estavam secos havia semanas e as últimas reservas de água estavam quase esgotadas. Os rostos das crianças estavam bronzeados e cobertos de poeira, e seus lábios rachados tremiam a cada palavra. Entre eles estava Tai, um menino de 8 anos, caminhando com dificuldade, a garganta seca e os olhos ardendo de cansaço. Ele ouvirá os mais velhos dizerem que alguns poderiam morrer de sede em questão de horas nessas condições. Sentia a fraqueza ao dominar, cada batida do seu coração ressoando em seu peito como um tambor fúnebre. Mas Tai era perspicaz. Apesar do medo e do cansaço, uma ideia persistia em sua mente: deve haver água em algum lugar. Eu preciso encontrá-la. As lembranças das histórias que seu avô lhe contava sobre nascentes escondidas e rios subterrâneos voltaram, como um eco de esperança no silêncio desesperador do deserto. Ao seu redor, a tribo esperava, alheia ao fato de que o destino de todos repousava sobre os ombros de um menino. A cada minuto que passava, Tai e sua tribo se aproximavam da morte, mas também do milagre que mudaria suas vidas para sempre. Tai lutava para caminhar, cada passo pesando como uma tonelada. O chão árido estalava sob seus pés descalços, e o sol escaldante transformava o ar em uma onda de calor que parecia determinada a esmagá-lo. Seus lábios estavam rachados, sua garganta ardia e seus olhos começavam a ficar embaçados pela fadiga e desidratação. Mesmo assim, uma chama interior o impulsionava para a frente. Ele sabia que sua sobrevivência, e talvez a de toda a tribo, dependia de sua determinação. A aldeia jazia atrás dele, silenciosa e impotente. Os anciãos haviam rezado, as mulheres tentaram acalmar as crianças, mas Tai sentiu que não podia esperar mais. Em algum lugar, sob aquela terra seca, devia haver água, ele estava convencido disso. As histórias de seu avô voltaram à sua mente, nascentes secretas escondidas sob as colinas, acessíveis apenas àqueles que sabiam ouvir a terra. Então ele caminhou em direção às colinas distantes, com o coração acelerado e as pernas trêmulas. Cada pedrinha parecia um obstáculo, cada sombra uma miragem. Caiu várias vezes, agarrando-se à terra com as mãos para se levantar, mas continuou. A sede o consumia, deixando-o tonto, mas ele se recusava a desistir. No alto de uma colina, ele parou para recuperar o fôlego. Diante dele, a paisagem parecia infinita. Rochas secas, dunas de areia e nenhum sinal de vida ou água. O desespero ameaçou dominá-lo. Contudo, enquanto se ajoelhava para beber as últimas gotas de seu frasco vazio, sentiu algo estranho sob as mãos, uma brisa leve, úmida e fresca escapando das fendas na rocha. Seu coração disparou. Seria possível? O instinto lhe dizia que ele havia encontrado o que ninguém mais conseguirá ver. Com uma energia que desconhecia possuir, Tai começou a cavar e arranhar a terra com suas pequenas mãos. Poeira voava, suas unhas quebravam, mas ele continuava, impulsionado pela esperança e pelo medo do fracasso. De repente, um fio de água cristalina jorrou da fenda. Tai ajoelhou-se e bebeu avidamente, cada gole revigorando suas forças e coragem. Ele havia encontrado água, mas ainda não podia descansar. Precisava levar esse milagre de volta para sua tribo. Cada gota dessa descoberta poderia salvar vidas, mas para isso, ele precisava perseverar e retornar. Tai se levantou, ainda tremendo, mas sustentado pela esperança. Suas pequenas mãos estavam cobertas de terra e poeira, e cada passo parecia queimar-lhe ainda mais. A primavera, tão preciosa, ainda não era uma vitória. Agora ele tinha que voltar para a aldeia, atravessando a planície árida sob um sol impiedoso. Cada sombra que via se transformava em uma ameaça em sua mente, uma pedra que parecia se mover, uma figura à distância. Mas eram apenas ilusões provocadas pelo cansaço e pelo calor. Suas pernas vacilavam e por diversas vezes ele quase desabou. Com a garganta ardendo, lembrou-se dos rostos das crianças e dos idosos, sedentos e exaustos, esperando desesperadamente. Essa imagem o mantinha em movimento. Ao descer a colina, deparou-se com uma manada de antílopes pastando fracamente. Eles fugiram à sua aproximação, mas Tai sentiu um momento de pânico. Sem comida nem água, estava fraco e vulnerável. A solidão pesava-lhe sobre os ombros.
Cada passo parecia uma eternidade, mas não podia desistir agora. De repente, ele avistou um abutre circulando acima de sua cabeça. Seu instinto lhe dizia perigo, mas logo percebeu que não era presa da ave de rapina. O vasto e opressivo céu o fez lembrar de seu pequeno tamanho e da fragilidade da vida. Mesmo assim, esse medo lhe deu uma coragem inesperada. Ele prosseguiu, cerrando os dentes, guiado por pura determinação. Após várias horas de caminhada árdua, Tai finalmente avistou a aldeia ao longe. Seu coração disparou. Ele gritou, tanto para se fazer ouvir quanto para liberar a tensão acumulada, e correu os últimos metros cambaleando, mas determinado. Os aldeões, assustados com o grito, olharam para cima. Os anciãos o observavam preocupados, mas intrigados com o entusiasmo do menino. Tai, ofegante e trêmulo, apontou para a nascente escondida. Os adultos incrédulos entreolharam-se. Seria possível? Um menino de 8 anos, quase morrendo de sede, acabará de descobrir a água que poderia salvar a tribo. Os anciãos recuperaram a coragem e começaram a seguir Tai morro acima, enquanto as mulheres e as crianças permaneceram na aldeia, na esperança de que aquele milagre fosse real. Cada passo em direção à fonte era crucial. A tribo precisava confiar em uma criança e em seus instintos. Mas a coragem e a determinação de Tai acenderam uma réstea de esperança nos olhos de todos. A sobrevivência finalmente parecia possível. Tai conduziu os anciãos e alguns homens corajosos até a colina onde encontrara a nascente. Cada passo na terra rachada parecia ecoar no pesado silêncio da planície. O sol continuava implacável, mas uma réstea de esperança pairava no ar, a promessa de água. Quando finalmente chegaram, a nascente jorrou suavemente da terra, formando um pequeno riacho cristalino que desaguava em uma fenda rochosa. Os homens ajoelharam-se incrédulos. Alguns murmuraram, será mesmo possível? Os anciãos, com os olhos marejados de lágrimas, tocaram a água e provaram-na com cautela. Sua frescura e pureza eram inegáveis. Tai, tremendo de exaustão, mas de bom humor, observava a reação de sua tribo. Os mais fracos e os mais velhos finalmente conseguiram beber, soltando suspiros de alívio. As crianças riram novamente, mergulhando as mãos na água e espirrando alegremente. A sede, que parecerá insuportável poucas horas antes, desapareceu como um pesadelo. Mas a nascente precisava ser aproveitada rapidamente para salvar todos os habitantes. Os homens cavaram ao redor do fio d'água, ampliando uma pequena bacia, enquanto as mulheres recolhiam recipientes para levar a água até a aldeia. Tai os observava, orgulhoso e em silêncio. Com apenas 8 anos, ele acabará de mudar o destino de todos. Ao pôr do sol, os anciãos contaram às crianças a história de Tai, o menino que caminhou à beira da morte para salvar a tribo. Estrelas apareceram no céu e a primavera brilhou à sua luz, um símbolo vivo de coragem e perseverança. Naquela noite, pela primeira vez em semanas, a tribo dormiu em paz, saciada e protegida da sede. Tai, exausto, mas feliz, desabou na grama seca, sabendo que havia realizado algo maior do que si mesmo, salvara vidas e dera uma segunda chance a todo o seu povo. Ao amanhecer, toda a aldeia se reuniu ao redor da nascente. Anciãos, mulheres e crianças olhavam para Tai com olhos cheios de respeito e admiração. O menino de 8 anos, ainda fraco devido à sua árdua jornada, permanecia ereto, orgulhoso e humilde ao mesmo tempo. Todos compreendiam que sem sua coragem e perseverança, a tribo teria se perdido. Os anciãos falaram e contaram às gerações mais jovens a história de Tai. Explicaram como o menino, apesar da fome e da sede, ousou seguir seus instintos e desafiar o cansaço para encontrar a água escondida. Falaram de sua coragem, sua determinação e seu amor por seu povo, lembrando-lhes que a força não se mede pelo tamanho ou idade, mas pela vontade de proteger e servir aos outros. Tai observava os aldeões encherem seus recipientes com água fresca. As risadas das crianças, os respingos e as exclamações de alegria preenchiam o ar. Cada gota d'água era uma lembrança do milagre que ele havia realizado. Pela primeira vez em semanas, o medo e o desespero haviam desaparecido. Com o passar dos dias, a nascente tornou-se o centro da vida da aldeia. As plantações voltaram a ser cultivadas, os animais retornaram e a tribo recuperou sua prosperidade. Tai, embora ainda criança, havia se tornado um símbolo vivo de coragem e esperança. Os aldeões se lembravam dele não apenas como aquele que encontrara a água, mas como aquele que reacendera sua fé no futuro. E todas as noites, quando o sol desaparecia atrás das colinas, Tai sentava-se junto à nascente, contemplando o fluir da água pura e cristalina. Ele sabia que aquele pequeno milagre havia transformado muito mais do que apenas uma tribo.
Mostrará a todos que até os mais jovens e frágeis podiam realizar feitos extraordinários quando seguiam seus corações e instintos. Assim, o menino de 8 anos tornou-se uma lenda viva, e sua história foi contada de geração em geração. A história do pequeno Tai, que à beira da morte salvou sua tribo graças à sua coragem, determinação e espírito indomável.